Eu sou a professora Rafaela Lima, professora de Biologia, e você está aqui na nossa aula sobre RNA. O RNA, ácido ribonucleico, ele está aí presente nas nossas células com um papel muito importante na produção de proteínas. Então você vai ver que a gente tem alguns tipos de RNA e conhecer as características dessa molécula. Vamos lá? Falando então das características, primeiro do nome, né? Assim, RNA por quê? Olha o nome, ele é o ácido ribonucleico. E esse ribonucleico, esse ribo aqui, ele se deve ao fato de que na estrutura desse RNA, ele tem então um carboidrato que é uma pentose e essa pentose se chama de ribose. Então, como o nome da pentose é ribose, ou seja, o nome desse carboidrato, a gente chama então de ribonucleico. Essa ribose, esse carboidrato, ele é um carboidrato então, como pentose que tem 5 carbonos e ele vai ter 5 oxigênios também. Quando a gente compara com o DNA, que aí é a molécula base de características, que retém as características de todos os seres vivos, e se você quiser entender melhor sobre o DNA, faz uma busca aqui nas nossas aulas que você vai ter uma aula só sobre DNA, vai ter uma aula só sobre replicação desse DNA também. Você vai ver que no DNA ele também tem uma pentose, só que lá no DNA, a pentose dele tem ali seus 5 carbonos, mas tem só 4 oxigênios. E que a pentose aqui do RNA, ela tem 5 oxigênios. Então, assim, poxa, o que isso faz diferença? Você acredita que se confere um pouco menos de estabilidade a essa molécula? Pois é, o DNA ele é mais estável do que o RNA. Não é à toa que vírus que contém como material genético o RNA tem mais tendência a sofrer mutações do que vírus que contém só o DNA. Nós, humanos, os animais, as plantas, nosso material genético, onde está contida nossas informações, é no DNA. E o RNA, ele vai contar como um parceiro para transmitir essas informações e produzir as proteínas. Então, a gente está vendo a parte da estrutura, ele tem então uma pentose, ele tem também um fosfato e ele tem as bases nitrogenadas. Então, pegando aqui, né, um esqueminha para você ver a estrutura desse RNA, essa fita, a estrutura dessa fita, ela é formada então por moléculas de pentose com fosfato e eu tenho aqui ligado a ele as bases nitrogenadas que você está vendo que elas são diferentes. Nós temos 4 tipos de bases nitrogenadas no RNA: adenina, guanina, citosina e uracila. Aí você olha, esses nomes são estranhos. Não são. O DNA também tem adenina, guanina e citosina, mas o RNA tem uma base nitrogenada novidade, exclusiva dela, que é a uracila. Então, viu uracila, já sabe que é o RNA. E outra coisa que a gente está vendo aqui muito claro, como eu destaquei aqui para você, ele tem uma fita simples. Repara que ele tem uma fita só. O DNA é uma molécula que tem 2 fitas. Já o RNA, ele tem uma só fita, por isso que a gente chama de fita simples. Então, você viu aqui as características gerais. E onde que ele é produzido, né? Onde é produzido esse RNA? Ele é produzido lá no núcleo da célula a partir do DNA. Então, se eu tenho alguma falha nesse DNA, eu produzo um RNA também com uma informação incompleta. Isso é legal. Então, eu entendi que a partir do DNA que vai rolar, então que vai ocorrer a produção de RNA. Tem essa relação de dependência. Tem essa relação de dependência. E como é que vai ser isso? Quando você olha aqui esse esquema, pareamento entre o DNA e o RNA, você vai entender como que vai ser um esquema assim básico para a formação de um RNA a partir do DNA. Repare, eu tenho aqui então uma molécula de DNA e a molécula de DNA ela tem ali suas 4 bases nitrogenadas, como eu falei para vocês. Ela tem citosina, ela tem adenina, ela tem timina e ela tem guanina. A partir do DNA, não é a partir dele que eu vou produzir esse RNA, e o nome desse processo é transcrição. Você faz uma busca aí para você entender melhor aqui nas nossas aulas sobre esse tema transcrição. Qual vai ser o fenômeno? Quando no DNA eu tiver uma molécula, eu tiver um nucleotídeo chamado de citosina, no RNA então eu formo, inspirado, baseado na informação do DNA, eu formo então uma base nitrogenada chamada de guanina. Toda vez que eu tiver uma base nitrogenada A no DNA, no RNA, eu tenho a formação do pareamento com uma uracila. Então,
T com A, T com A, T com A com U, que é a uracila, o diferencial que o RNA tem. Citosina, guanina, guanina, citosina, timina, adenina e a adenina com uracila. O diferencial, a característica marcante que diferencia o RNA quando eu olho a sua estrutura, além, claro, da questão dele ter uma ribose, tem fosfato como o DNA tem citosina como o DNA tem adenina e tem timina, mas a base nitrogenada que vai parear com essa adenina é a uracila, um diferencial. Então, a gente destacou aqui com uma cor um pouco mais forte para isso ficar claro para você. Muitas vezes vai ser pedido para você, vai ter essa demanda de realizar alguns desafios onde você precisa receber um DNA e a partir dele produzir um RNA mensageiro, um RNA baseado nele. Como é que vai ser isso? Você já sacou. Tendo a informação, a sequência de nucleotídeos aqui desse DNA, eu consigo sim produzir o meu RNA. Então, se eu falo para você, olha, a sequência do DNA é CCTC. Você fala assim, eu consigo? Consegue. Você vai, então, a partir daí, pareando, produzir o seu RNA. E você reparou que eu falei de RNA mensageiro? Repare, nós temos tipos de RNAs diferentes. A gente vai falar muito de RNA mensageiro pelo seu papel muito amplo. Mas repare, então, que a partir do meu DNA, eu posso sim produzir o mRNA, o chamado RNA mensageiro. Então, tanto pode aparecer assim, mRNA ou RNA-M de mensageiro. Por que a gente chama ele de mensageiro? Ele, então, se pareia com o DNA, pega essa, forma aí uma sequência e a partir dessa sequência, a partir aqui do RNA mensageiro, ele vai ser processado e vai formar, então, as proteínas. Processo chamado de tradução, que você acha também nas nossas aulas. Então, eu pego esse RNA mensageiro e a partir daqui, eu processo, então, e formo proteínas. É muito importante? Muito! As proteínas são macromoléculas abundantes no nosso corpo. E é a partir delas que eu vou produzir, e a partir do RNA mensageiro, que eu vou produzir as mais diversas proteínas que a gente tem no nosso corpo, formada aí por encadeamento de aminoácidos. Então, eu pego a informação do RNA mensageiro e produzo aminoácidos que compõem as diversas proteínas. Mas eu tenho também um outro RNA mensageiro, um outro tipo, que é o RNA transportador. Você pode encontrar ele assim como um tRNA ou RNA-T. Transportador, repara que o formato dele é completamente diferente, né? Aqui você viu o formato do RNA mensageiro, formando ali uma fita simples. O RNA transportador, repare que ele tem um formato diferenciado, parece até uma chave, assim, né? Então ele é formado por uma série de bases nitrogenadas, mas qual o papel dele? O papel dele é, na hora da produção de proteínas, ele pegar da informação que o RNA mensageiro deu para ele, ele busca o aminoácido correspondente para compor aquela proteína. É como se o mensageiro está aqui e fala, olha, eu quero o aminoácido fenilalanina. Quem é que vai lá e captura o aminoácido de trás? É o RNA transportador. Ele faz o transporte, capturando esse aminoácido e trazendo, então, para a formação dessa proteína. Então, eles vão trabalhar juntos na síntese proteica? Total, total. E a gente tem também o RNA ribossômico, né? Ou rRNA. Formado, então, qual é a missão dele? Ele vai compor essa partícula tão importante que são os ribossomos. Ribossomos atuam essencialmente, aí, muito importante no processo de síntese proteica. Então, falei de RNA, todo mundo aqui de alguma forma vai contribuir para a produção de proteínas? Sim, todos eles vão contribuir, cada um com o seu papel nesse processo. Então, a gente fecha a nossa aula, depois de você ter entendido quem é o RNA, as características dele, suas bases nitrogenadas, a base nitrogenada diferenciada, que é ter uma uracila, e conhecer os tipos de RNA, o mensageiro, o transportador e o ribossômico. Até a próxima, tchauzinho!